Olá, meus queridos, minhas queridas, começando com vocês mais um vídeo sobre criminalística. Nós vamos dar agora uma ênfase para vestígios em locais de crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio é quando alguém vai tomar posse do bem alheio. Pode ser furto ou roubo, os casos mais comuns, mas não apenas esses tipos de crimes. Nós temos alguns crimes contra o patrimônio elencados no Código Penal, e aqui eu vou trazer para vocês cenas de locais que eu atendi no meu trabalho como perito criminal. Portanto, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro slide. Criminalística, professor Wagner Bertolini. O nosso primeiro slide. Wagner. Eu deixei tudo preparado aqui, moçada. Mas no último slide. Eita! Agora chegando. Cataplá! Então, o nosso tema, crimes contra o patrimônio. Dê uma olhadinha aí. Crimes contra o patrimônio. Quando a gente chega a um local, por exemplo, de furto, em que alguém, passou a mão, levou embora bem móvel de terceiros, esses vestígios eles vão depender muito do ambiente. Então nós podemos ter um local aberto, um local relacionado, um local fechado. E aí como é que a gente busca? Você já viu nas minhas aulas anteriores todo o cuidado que nós devemos ter no local de crime. Buscar todos os vestígios na área imediata e imediata. Mas é claro que cada local de crime tem as suas particularidades. Eu vou aqui então trazer aquelas coisas mais comuns. Muitas vezes os furtos acontecem em residências, em lojas comerciais. Daí compreende-se que esses locais são locais fechados. Tá certo? Eu vou trazer para vocês algumas imagens desses locais que são os mais comuns. Mas eu já encontrei, por exemplo, já participei, por exemplo, de roubo, furto de gado, na verdade. Foi furto, também teve roubo de gado. Remarcação, que é um crime contra a propriedade, patrimônio também do indivíduo. Roubos e furtos de veículos. Roubos e furtos de agências bancárias. Roubos ou furtos de residências e de lojas. Eu vou trazer para vocês alguns dos casos, eu vou trazer imagens e vamos discutir alguns dos vestígios. Então dê uma olhadinha. Nesta realização de crimes de furto e roubo, nós vamos ter normalmente a invasão do domicílio. Patrimônio também seria alguém pichar um imóvel. A pessoa tem raiva, vai lá, pega um spray e picha a parede. Isso é muito comum, pichação, não é grafite, pichação. O camarada fazer pichação contra patrimônio público. Então em viadutos, em repartições públicas. Mas também não é incomum pichação, por exemplo, em residência. No portão, no muro. Por incrível que pareça, eu já encontrei pichação em veículo. A pessoa pintou o veículo, pichou o veículo. Isso é um crime contra o patrimônio, porque o veículo é um patrimônio. Para a pessoa tirar essa pintura, ela vai ter gasto, ela vai ter custo, e isso pode ser indenizável quando se identifica quem foi o autor desse crime. Então, danos em locais e objetos. Já fui, por exemplo, acreditem em incêndio de orelhão. Sabe o que é aquele telefone público? Aqui a gente chama de orelhão. A pessoa foi lá e pôs fogo no orelhão. É um crime. Sim, aquele patrimônio não é pessoal. Porque se Wagner, resolver queimar, por exemplo, a minha televisão, desde que eu não ofereça risco a terceiros e nem prejuízo a terceiros, o problema é meu. Eu posso muito bem quebrar meu celular se eu quiser. É meu patrimônio. Eu não posso causar danos a terceiros. Professor, então quer dizer que se eu estou, por exemplo, fazendo uma ação contra o patrimônio meu, isso pode reverberar, pode repercutir em bem alheio? Pode. Eu já vi uma situação que a pessoa
jogou uma televisão dela contra, né, do que seria um sobrado, jogou para fora da janela. Só que caiu, tem divisa de prédio, caiu no imóvel do vizinho e danificou o veículo do cara. Então, você jogar a sua TV no terreno da sua casa ou no quintal da sua casa, o dano é seu. Mas quando essa aí causa um dano maior ou a terceiros, como por exemplo, se você jogasse uma televisão e caísse em alguém, poderia causar uma lesão corporal, por exemplo, ou até mesmo a morte de alguém. Aí, a sua intenção, né, era uma e o resultado foi outro. Isso está muito bem descrito no Código Penal. Mas continuando aqui, exercício arbitrário das próprias razões ou quaisquer que sejam as infrações penais que incluam ou que envolvam o patrimônio. Então falou, patrimônio é a posse de alguém, é um bem, pode ser público ou pode ser privado. Muitas vezes o bem público tem uma pena maior, né? Tem um dano maior, porque você está danificando algo que serve à população. Eu já fui, por exemplo, em furto de fiação elétrica, acreditem, é muito comum na minha cidade. Fiação elétrica em hospitais. O indivíduo vai lá, rouba os fios e deixa um hospital sem energia elétrica. É possível acreditar que um ser humano faça isso? Pessoas que estão hospitalizadas têm que ser socorridas às pressas para não acabar, por exemplo, o fornecimento de medicamento ou de oxigênio. Tendo uma cirurgia, acontece isso. É claro, tem geradores. Os geradores podem ser empregados para as salas mais, digamos assim, mais imprescindíveis, aquelas mais urgentes da energia elétrica. Mas fazer isso é um absurdo. Aqui eu atendi um caso no domingo e depois na segunda-feira aconteceu no mesmo local. Roubaram, né, furtaram, no caso, os fios que estavam cobrindo já o furto de fios anteriores. Um absurdo. Em hospitais, por exemplo, o cara ele se julga no direito de quebrar as coisas. Ele acha que foi mal atendido, ele quebra janelas, ele agride funcionários, aí já é lesão corporal. Se for física, né? Dano físico ou psicológico. Ele quebra, por exemplo, macas, quebra cadeiras, enfim, danos contra o patrimônio. Um absurdo. Principalmente quando ele é de estabelecimentos que mexam com a saúde pública, né? Você prejudica não só quem está no momento, mas as pessoas que estão ou que poderão ser atendidas num futuro bem próximo. O que a gente busca nesses locais? Como eu disse a vocês que normalmente alguém quer subtrair um bem móvel, vamos pensar agora no roubo ou no furto a uma residência. A maioria das residências, pelo menos no Brasil, elas apresentam obstáculos para alguém adentrar o imóvel. Que obstáculos são esses? Muros, portões, cadeados, né? Isso tudo busca isolar a residência. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, e em alguns outros países, você mal vê divisão entre casas de vizinhos. Praticamente não se tem. Aqui no Brasil você tem hoje a necessidade de se ter mais segurança é morar em condomínios. E olha lá, hein? Não estão excluídos de roubos de vez em quando. Beleza? Daí o que acontece, meus queridos? Quando você tem um furto, esse furto ele pode ser tipificado no Código Penal como um furto simples ou como um furto qualificado. Como são dois tipos diferentes de furto, a pena atribuída a cada tipo de furto é diferente. Aquela em que é qualificada, o crime é qualificado, existe um agravamento da pena. Então, por exemplo, você está numa lanchonete, você deixou o seu celular em cima da mesa onde você está nessa lanchonete e vai até o banheiro. Quando você volta, você percebe que o seu celular foi subtraído. Olha, a pessoa que subtraiu o seu celular em cima da mesa, ela cometeu um furto simples. Ah, professor, mas o meu celular estava guardado dentro de uma caixa, dentro de uma bolsa. Então você já tinha esse bem protegido. E aí,
A meu ver, é um crime qualificado, é um furto qualificado. Então, numa residência que tem lá muros e portas e portões, né? Tem portão para chegar até o quintal, o adentrar, tem porta, nós podemos ter o mesmo tipo de crime, simples, mas podemos ter o qualificado, furto simples ou qualificado. Vou dar um exemplo rapidamente. Fui atender um local em que uma residência foi furtada, e quando eu perguntei assim, nós saímos rapidinho para ir na vendinha, quando nós voltamos já tinham subtraído o meu notebook. Tá, você fechou a porta da sua casa quando saiu? Não, ela ficou aberta. O portão estava fechado? Não, também não. Então vejam que essa vítima, ela aí tem uma certa culpabilidade, porque ela facilitou, né? Nós temos esse estudo da vitimologia, tá bom? Eu não vou entrar agora em criminologia, mas só para você começar a fechar a ideia. Se eu sou o gatuno dessa parada, eu vejo um portão aberto, uma porta aberta e um objeto em cima da mesa. Fui lá subtrair o bem alheio móvel. Furto simples. A pena está lá descrita no Código Penal. Mas, se por acaso essa mesma pessoa tivesse fechado a porta da sala, né, fechado o portão, e esse camarada, por exemplo, teve que pular o muro para ter acesso ao quintal, ou pular o portão para ter acesso ao quintal, ou o portão ficou aberto, ele não precisou pular o muro, mas a porta estava fechada e ele precisou arrombar a porta. Aí nós já temos as qualificadoras. Esse crime qualificado, ele passa a ter um aumento de pena. Beleza? Então, normalmente, o que nós vamos ter, a maioria dos casos, quando eu chego a um local, pega, por exemplo, uma residência que é murada. Eu vou procurar no muro, ou mesmo em portão, ou em gradil, né? Mas vamos pegar em muros. Eu procuro marcas de escalada. Porque a escalada, a destreza, essa habilidade física para transpor essa barreira, ela já é uma qualificadora descrita no Código Penal. Então eu buscando essas marcas de pegadas, vestígios de que alguém passou por cima do muro, eu estou qualificando esse furto. E qual é o interesse de se qualificar o furto? É que a pena é maior. Caso o autor seja identificado, a pena dele é maior. A gente pode, entre aspas, ter a remoção desse indivíduo da sociedade para que ele pague essa pena e tente se ressocializar. Parece piada isso, né? Infelizmente, é esta a situação. Mas é muito comum ter pegadas nos muros, ou então mesmo, dependendo do tipo de imóvel, pelo telhado, eles arrombam telha, eles quebram telhas para adentrar no imóvel. É muito comum acontecer isso, por exemplo, em casas que estão para alugar ou desocupadas. Tem ali a placa aluga-se. Sabe o que esses caras fazem? Eles arrombam, adentram essa residência e removem, roubam os fios, furtam torneiras, furtam tudo que eles tiverem acesso, mesmo com a casa desocupada, abandonada, digamos assim, sem ninguém morando, estando para alugar. Por que é muito mais fácil furtar uma casa dessa? Porque o risco de você ter alguém dentro do imóvel é praticamente zero. Entenderam? Aí, meus queridos, vamos pensar agora uma situação. O cara chega, ele consegue pular o muro, ou escalar a parede, ou escalar, né, o gradil, a cerca da casa, enfim, ele acabou por transpor um obstáculo. O que ele vai fazer? Ele adentrou o quintal, por exemplo, da residência. Ele já deixou vestígios. Tá certo? Toda ação deixa uma marca no locard. A lei de Locard. Então o que acontece? Ele agora tem acesso ao interior do terreno, mas ele não tem o interior da residência. Se essa residência estiver fechada, ele vai ter a qualificadora, normalmente de arrombar. E quando ele arromba, ele deixa as marcas. Vamos ver aqui algumas marcas e eu vou mostrar imagens para vocês que fica assim, fica mais fácil de compreender. Então nós temos as marcas
chamadas de compressão. São resultantes da pressão exercida por uma ferramenta sobre uma dada superfície. São formadas por impressão negativa da parte da ferramenta que atinge essa superfície. O que é essa impressão negativa? Eu venho com uma chave, eu empurro, por exemplo, a madeira, eu estou deformando essa madeira. Isso que a gente chama de marca negativa. Então, normalmente, nós temos as marcas de martelo, de chave de fenda, de furador, de pé de cabra. Talhadeira é muito difícil encontrar. Alicate, eu já encontrei alguns por aí. Então, essas marcas, vamos voltar aqui. Essas marcas de compressão, normalmente são típicas de instrumentos empregados para o arrombamento de portas, de janelas, alicates para cortar cadeados, bem comum. Eu vou trazer a teoria primeiro, depois a gente traz as imagens. Então, marcas de raspão de fricção são as produzidas por o atrito entre ferramenta e a superfície. Normalmente nós temos linhas, geralmente paralelas, de vários tamanhos e profundidades. Quem normalmente causa isso? Canivete, machado, cortador de fio, chave de fenda, formão, pé de cabra. O que são marcas de repetição? Olha, algo que se repete. Então são repetidos golpes da ferramenta sobre a superfície. Normalmente nós vamos ter como característica, marcas sobrepostas, geralmente serrote e lima. Eu fui, por exemplo, a um furto a uma agência bancária e os caras usaram serras elétricas, E ali você tem os discos, que eles vão atuando basicamente dentro de uma mesma área, que é para cortar o cofre, o caixa forte do banco. Então essas marcas a gente encontra, por exemplo, nessas imagens. Eu vou sair um pouquinho, mostrar a imagem e a gente comenta para vocês. É engraçado que existe no ramo policial alguns jargões. Então, por exemplo, quando a gente chega no local, bate o olho logo nas fechaduras, porque tem o tal do mioleiro. O que é o mioleiro? O mioleiro é o cara que tira o miolo da fechadura. Ele chega com uma chave ou com um instrumento, dá uma pancada muito forte ali, empurra aquele miolo para dentro, arrombou a porta, porque depois ele entra, destrava a lingueta. Então nós temos os mioleiros. Esses mioleiros atacam muito a fechadura, Ali as maçanetas. Então dê uma olhadinha. Aqui nós temos uma imagem. Observe, que ele tentou por diversas vezes, olha os riscos, tentou por diversas vezes forçar aqui a região da lingueta. Forçar aqui a região, da trava. E isto ficou marcado neste suporte. Suporte aqui é a porta, Suporte é a nossa porta. Observem que também nós não temos mais aqui, o miolo. Cadê o miolo dessa fechadura? Então o camarada acabou por remover, esse miolo. É um típico mioleiro. Beleza? Bom, algumas casas a gente chega e as portas, pelo menos as portas externas, que dão acesso para a externa, elas estão ótimas. Não foram arrombadas. Porque de repente você tem um sistema, uma porta mais resistente, as tetra-chaves, e aí o cara acha o seguinte: acho que é mais fácil arrombar uma janela. E é hábito aqui, pelo menos no Brasil, e eu acredito que em muitos lugares do mundo, de você ter janelas com vidro. Aí o cara chega lá de fora, pega uma janela que tem vidro, não tem gradil externo, ele quebra, põe a mão por dentro e destrava a lingueta. Ah, professor, na minha casa eu não tenho o gradil externo de proteção, tenho vidro, mas se ele quebrar ele vai encontrar um cadeado. Você acha que um cadeado é obstáculo para um ladrão? Então dê uma olhadinha que é muito comum a gente encontrar os cadeados arrombados. E quando, normalmente, arrombou aqui, o cara forçou em vários pontos, olha os danos que ficaram nessa janela. Se você observar na foto, aqui nós temos vidro também quebrado. Olha o vidro quebrado aqui, Aqui nós temos, a pontinha, o restinho do vidro que sobrou nessa janela. Basta que ele consiga acessar, por exemplo, o cadeado. Ele usa ali um alicate de pressão, estoura esse cadeado. Não é difícil estourar um cadeado.
Tem gente que tem cadeado e deixa a chavinha no cadeado pelo lado de dentro. Quer dizer, está ajudando o vagabundo. Mas já é qualificadora. Porque ele está usando uma maneira de... porque ele, por exemplo, ele quebrou, teve acesso à chave pelo lado de dentro. Ele quebrou o vidro, por exemplo. Ou ele forçou a janela. Forçou, empregou energia, já é uma qualificadora. Né? Uma energia para arrombar a janela ou a porta é uma qualificadora. Vamos dar uma olhadinha nessa outra situação. Aqui nós temos uma porta. Quando você chega nessa porta, a gente dá uma olhadinha com mais detalhes, tá vendo? Essa porta aqui é uma imagem inicial. Então você olha de longe e fala assim, aparentemente está normal. Mas ela tem um presentinho pra gente. Vocês conseguem ver o presentinho? Não conseguem? Aqui, ó, presentinho. Estão vendo esses risquinhos que eu marquei, onde eu determinei esses pontos? É que é comum, quando o cara vai arrombar janelas que tem vidro, quebrar o vidro. E muitas vezes acontece dele se cortar. E aí quando ele se corta, ele deixa vestígios de sangue. Esses vestígios de sangue servem para alguma coisa? Serve para fazer a tipagem sanguínea? Olha, tipagem sanguínea, numa cena de crime, praticamente não serve para nada. Mas o sangue serve para muita coisa, como por exemplo, extrair DNA. A partir do momento que a gente tem um material biológico, ele pode ser coletado, aí tem toda a técnica para você coletar, por exemplo, vestígios de sangue. Inclusive dá para ter uma ideia, né? Se o sangue está muito fresco, se ele secou, se o crime foi recente ou já decorreu um tempo maior. Então essas coisas a gente tem que avaliar também na cena de crime. Mas voltando ao sangue, ele pode fornecer para a gente material biológico. E aí, nós tendo, né, caso a polícia tenha um suspeito, ele pode ser usado, né, o confronto desse sangue com o sangue do indivíduo, do DNA do indivíduo, né, o DNA do sangue com o DNA do indivíduo, para fazer um confronto de DNA e provar se é realmente o camarada, né, que invadiu, se deu um match, né, no DNA, os dois perfis genéticos são compatíveis, se esse cara realmente estava na cena do crime. Então agora eu vou trazer para vocês uma coisa que eu falo que é sempre muito importante, é fotografar, mas ter dimensões, né, ter medições, para que a pessoa entenda que uma fotografia, dependendo do ângulo que ela é tirada, ela acaba por desvirtuar toda a cena do crime. Vocês já devem ter visto, por exemplo, é muito comum isso no Nordeste, as pessoas vão na praia, aí eles fazem uma angulação com a mão, parece que as pessoas estão no colo, ou que ele está na mão, na palma da mão, ou que ele abre a boca, tem uma pessoa em outro posicionamento, dependendo da perspectiva, parece que está engolindo a pessoa. E aí? Aquilo é verdadeiro? Não, não é. Então uma imagem fotográfica, eu quando vou ao local, eu parto sempre do todo, uma imagem mais aberta, onde eu tenho uma visão geral, e depois eu busco o detalhe. Essa mesma imagem que eu vou trazer aqui, ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Olha uma situação, uma imagem fechada, né? Agora dê uma olhadinha aqui, ó, uma imagem aberta. O que a gente tem nesse local? Nós temos os instrumentos. Então isto aqui é uma prova material. Observem que esses instrumentos, alicates, chaves de fenda, essas coisas são prova material. Pode ter material genético do cara ali? Pode. Já encontramos material, impressão digital na lâmina de faca. Não no gume, na lâmina. Certo? Então é possível que a gente tenha alguma coisa nesse material. Como, por exemplo, ele se cortou e tenha sangue no cabo desses instrumentos. E também, instrumento é uma prova material de que ele foi empregado para arrombar, ou seja, é para provar a qualificadora. Vamos trazer para vocês aqui outra imagem. Vamos lá. Outra imagem. Ó. A imagem daquela portinha. Observem os danos que foram feitos. Né? Quebrou até aqui, ó, chegou até a quebrar o ladrilho, né? Então dê uma olhadinha. Olha aí, ó. O cara arrombou o miolo da fechadura. Pessoal, essas fechaduras convencionais, elas praticamente não protegem quase nada. Eu fui a um local em que era uma casa e tinha uma edícula no fundo.
O cara roubou a casa, essa casa estava abandonada, e depois ele arrombou também a porta da edícula do fundo e roubou objetos, né, pertences do dono da residência que estavam lá guardadas. Mas, para pular pela janela, esse cara usou uma cadeira. E o que encontrei na cadeira? Pegadas, a sujeira do calçado dele. Bom, qual a importância de eu fotografar isso aqui? Por que eu fotografei, fiz medições? Dê uma olhadinha. Porque justamente é possível que, ao analisar essa pegada, eu tenho aqui as dimensões, eu tenho o desenho, né? Não está muito bacaninha aqui na imagem, mas eu tenho o desenho do solado. Caso uma pessoa seja suspeita ou seja apreendida nas redondezas, carregando objetos que ele não explica a origem, esse solado de sapato ele pode ser comparado. Pode-se comparar essas marcas deixadas aqui e registradas. Essa é a importância da fotografação. Registradas, materializadas, porque de repente essa marca pode sair, pode desaparecer, alguém pode limpar a cadeira. Fotografando, a gente perpetua esses vestígios materiais. Então é importante que você observe muitos detalhes. Por exemplo, eu fui a um caso em que houve um sequestro. E aí, abandonaram uma caminhonete numa estrada de terra. Meus queridos, a estrada de terra levanta muita terra, pozinhos muito finos. E o que aconteceu? A pessoa deixou impressões digitais. Só que essas impressões digitais a gente não consegue ver. A gente não enxerga normalmente de uma forma tranquila, né? Tem que ter ali uma certa visãozinha para ver se ela está apta, né? Se a gente consegue obter pelo menos fragmento das impressões, porque às vezes elas estão borradas e a gente não consegue ter um resultado positivo de identificação. Mas dá uma olhadinha. As impressões digitais que eram apenas da transpiração, a gente precisaria de um revelador químico. Normalmente a gente usa pós-químicos, mas nesse caso, sabe quem ajudou a revelar? Dá uma olhadinha aí. A própria areia da estrada. Então essas impressões digitais que estavam no vidro, é claro que a gente vai buscar, sempre que possível, ter, né, os desenhos das linhas, dos desenhos, né, dígito-papilares, para que a gente possa ter uma investigação. Mas é possível. Por exemplo, quando a gente encontra já as impressões digitais visíveis, entintadas, ou por graxa, ou por sangue, ou por tinta, por qualquer uma outra coisa que nos mostre o desenho. Eu vou trazer mais uma pegada. Dê uma olhadinha nessa pegada. Isso aqui eu consigo determinar o tamanho do calçado, e determinar, portanto, se o pé de um suspeito é compatível ou não. Porque se o cara está usando 38, o pé dele é 42, vai ser difícil, né? Que esse sapato caiba nele. Então tem a medição, tem o desenho do solado que pode ser comparado. Mas olha que eu encontrei num outro local. Dê uma olhadinha. Aqui nós temos sangue e temos fragmento de impressão digital. Tudo numa peça que foi encontrada no chão de um local em que houve um furto. Beleza? Olha o que é comum acontecer. Arrombamento de janela. O cara sai, ele deixa a parte metálica da janela aberta e ele deixa a parte de vidro, que tem o fechamento em vidro, fechado. Não vai oferecer muita resistência. O cara chegou aqui, arrombou o vidro, abriu o trinco, abriu um pouco a janela, adentrou a residência e levou o bem móvel. É sempre importante também você procurar, principalmente em furtos que são realizados à noite. O cara à noite, ele vai usar lanternas, mas ele também pode usar a própria iluminação do local. E ele vai usar interruptores, ele vai tocar nos interruptores. E ali ele pode deixar seus vestígios. Quando ele se corta, é muito bacana. Por que é muito bacana? Porque a gente encontra, por exemplo, material biológico, sangue. E às vezes a gente encontra até um pedaço de digital ou uma digital que a gente pode coletar. Então observem
que nós temos essas sujidades, né? Nós temos sangue, nós temos aí um fragmento de impressão digital. Dê uma olhadinha no arrombamento. Aqui o camarada entrou com uma chave de fenda pequena, porque aqui que ele fez o esforço. E aqui ele lascou essa madeira, né? Nós temos aí alguns tipos de nomes. Olha marcas de repetição. Aqui, ó, no cofre que eu mencionei a vocês, o cara corta com uma furadeira, né? Uma serradeira, melhor dizendo. Aqui parece até como se fosse essa manual mesmo, né? Maquita, algo desse tipo. E ele tenta arrombar de toda maneira que for possível. Então ele vai forçando uma região, ele abre um corte, ele tentou desgastar aqui, serrar essa região, e eles conseguiram abrir o cofre, viu? Conseguiram. Isso aqui é muito comum em crimes contra o patrimônio. Eles chegam na residência, eles jogam tudo que está dentro de guarda-roupa, de armários, de cômodas, eles reviram tudo, porque eles estão buscando alguma coisa que tenha valor financeiro para eles trocarem, venderem, enfim, o lucro do trabalho dele. É assim que eles chamam. Então dê uma olhadinha que algumas portas são arrombadas, por exemplo, a pesadas, né, chutes, principalmente na parte de baixo. Então aqui são algumas imagens de como você chega, por exemplo, uma vítima chega na residência e encontra a residência dela, toda bagunçadinha. Olha aqui novamente, mais marcas de calçados em suportes, né? Aqui a gente fez a revelação desse desenho do chinelo. Esse chinelo, por exemplo, foi apreendido com o criminoso. Não tinha como ele não provar que ele invadiu essa loja, né? Essa perfumaria. Tá aí. Beleza? Então, meus queridos, todos esses detalhes, eles são importantes para a gente chegar até a autoria. Beleza? Encerramos aqui crimes contra o patrimônio e o nosso próximo assunto será analisar local de crimes sexuais. Está gostando? Então a gente se vê no próximo bloco.